O grande segredo para lidar com a ansiedade. A ansiedade, meus amigos, é uma consequência expressiva do sofrimento. Porém, devemos reconhecê-la e aceitá-la enquanto nossa situação. Um grande pensador e filósofo alemão que viveu no final do século XIX, Friedrich Nietzsche, acredito que muitos já ouviram falar, ele afirmava que o sofrimento não deve ser rejeitado, pois ele é a fonte do crescimento humano. Sendo assim, é sensato acolhê-lo e aceitá-lo, e utilizá-lo como uma ferramenta para o nosso crescimento enquanto seres viventes. Nietzsche também percebeu que a felicidade não é uma constante de vida, mas que ela é passageira, é feita de momentos, invernos existenciais, barreiras e taipas, e que mesmo assim é possível encontrar dentro do caos o diferencial da vida, estimular literalmente a endorfina como combustível para contemplar o belo e simplesmente seguir. Como é possível viver uma vida sem tropeçar ou simplesmente uma vida sem erro? Desde o início da nossa história, a ideia de perfeição sempre foi metaforizada, até o mais alto nível do ser poético. Sempre desejamos alcançá-la como um cão que tenta morder a sua própria cauda, mas caímos sempre na utopia e no loop infinito. Sendo assim, por que é que nos punimos, amigos, excessivamente por termos fracassado e nos tornarmos agiotas das nossas próprias emoções, mesmo sabendo que a vida é assim e que estas coisas devem acontecer para nos moldarmos e edificarmos-nos como pessoas? A partir do momento que você começar a entender este podcast e aplicar estas técnicas, significa que está a tornar-se uma pessoa madura. E eu posso lhe garantir que a sua vida já começou a mudar. Quando entrei para a universidade, me tornei uma pessoa excessivamente ansiosa. Buscava a todo custo nunca falhar, nem por pensamentos, nem ações ou palavras. Me questionava até demais as coisas que eram, porque que as coisas eram do jeito que eram. E quando imprevistos e contratempos me sobreviessem, eu me punia muito e não me dava a garantia nem a chance de poder me explicar a mim próprio. E quanto mais zeloso ou esse ciclo vicioso acontecia, mais triste eu era, porque por mais zeloso e metódico que eu fosse, não estava sob meu controlo impedir imprevistos. Isto é vida. E nessa altura a minha produtividade reduziu muito. E eu não estava habituado nem pronto para lidar com aquilo. A ideia de ser um aluno mediano sempre foi inconcebível para mim. Foi quando mais tarde eu percebi que tinha que fazer ajustes e avaliar as minhas estratégias, porque esta situação até já estava a afetar as minhas relações interpessoais. Há momentos que é preciso recuar e repensar nossa existência, avaliar os caminhos que podem ser tomados. Nem sempre recuar é desistir, mas sim uma forma de tomar novas posições, restabelecer as energias para conseguir estratégias melhores de contra-ataque. Eu acredito que o maior fracasso é continuar a caminhar na direção errada. Sabes quando é que tudo mudou? Simples. Mudou no seu tempo. Brincadeira.
Tudo mudou quando eu entendi que alguém merecia um pedido de desculpa, uma oportunidade de se explicar e se reconciliar. Eu próprio precisava chorar em frente a um espelho. Sim, em frente a um espelho, porque os espelhos são usados para visualizar o nosso rosto. E só vendo as minhas lágrimas eu perceberia a minha alma. Shakespeare e Hamlet me vão ter que desculpar, mas naquela tarde de inverno de 7 de dezembro começou em frente daquele espelho uma história de amor que nem Romeu sentia pela Julieta, ou que nem o amor de Jean Valjean de Victor Hugo tinha pela irmã e os sobrinhos, superava aquilo que se chama e que todos nós conhecemos: amor próprio. Amor próprio não pressupõe o egocentrismo ou desejos egoístas, mas a capacidade de se olhar nos próprios olhos e reconhecer a verdadeira sutileza em nós próprios, de forma genuína e honesta, para que as pessoas ao nosso redor possam se beneficiar da mesma, neste caso do amor próprio. Enfim, era inaceitável a ideia de eu alicerçar saudáveis relações interpessoais, sociais, sendo que eu não estava bem comigo mesmo. A moral que aqui se aprende é que não existe estrada sem altos e baixos, não existe verão sem inverno, não existe e não seria possível essencialmente a ideia de felicidade sem que não se conheça a semântica da palavra tristeza, ansiedade ou solidão, pois é imprescindível a aceitação da sua existência, porque só assim saberemos valorizar os melhores momentos da vida. Os melhores momentos e as pequenas coisas, os momentos que nos satisfazem, que nos dão felicidade. No que após uma semana com o céu chuvoso, o sol nasce e brilha com todo o seu esplendor. E nos damos conta da importância de um dia ensolarado. Então, sem um discernimento da tristeza, meus amigos, sem nós entendermos a tristeza, perderíamos também a noção da felicidade, porque ambos são sentimentos que têm uma relação de complementariedade um pelo outro. A experiência de homens sábios que passaram pela história ensina-nos que quando nos deparamos com momentos de sofrimento e ansiedade, jamais devemos fugir deles. Pelo contrário, devemos acolhê-los, observá-los e aprender com eles. Fugir dele é se acovardar e esconder o lixo por baixo do tapete. As pessoas que assim o fazem só adiam a dor e a angústia para depois acabarem alguns comprando coisas que não precisam, frequentarem festas descontroladas, mesmo sem que os apeteça, ingerir bebidas alcoólicas e medicamentos de forma excessiva, tudo para disfarçar os invernos existenciais que vivem por dentro. A busca pela felicidade não deve somente se limitar a conceitos teóricos e estáticos, ou por ideologias empíricas. Ela deve ser consolidada na vida prática, desde os mais pequenos detalhes até as ações de maior relevância. Ela deve ser encarada a sério pelas escolas clássicas, pelos pais, pelos encarregados de educação e por todos nós, e ser uma procura incessante de todos nós. Todos nós. Devemos entender que a felicidade não é absoluta e vitalícia. Isto é, a felicidade ela não é sem vazios. Ela só será melhor degustada e sentida quando percebemos que
É um conjunto de momentos bons e orgásticos da vida. A felicidade plena, meus amigos, é entender que ela só é vivida de alma e coração quando se vai à busca, mas nunca se tem em mãos. Isso se chama utopia. Eduardo Galeano nos deixou um legado bem simples. Eduardo Galeano disse certa vez: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. É verdade, meus amigos. Há mais de 2000 anos, um homem que viveu na Galileia, chamado Jesus de Nazaré, nos ensinou uma grande lição de vida. Quer se tenha ou não uma fé, alguma religião, isso não importa agora, porque a sabedoria não grita pela raça, religião, etnia, ideologia política ou alguma fronteira entre os seres humanos. Mas ela é única e pronta a servir a quem a procura. Este ensino de Jesus que só foi nos nossos dias contemporâneos que especialistas de saúde mental e psicólogos estudaram, mas na verdade apenas constataram e comprovaram a veracidade de um conhecimento milenar, onde concluíram que o transtorno da ansiedade generalizada, mais conhecida como TAG, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva e expectativa apreensiva, persistente e de difícil controlo. O ponto de situação é que as ansiedades da vida, quando mal gerenciadas, quando não sabemos controlar, são um problema grave e que as preocupações excessivas podem custar caro à nossa vida. É óbvio que inúmeras vezes a ansiedade toma conta de nós. Quando enfrentamos problemas como lidar com a morte de um ente querido, sofrer devido à doença de um amigo, ou como lidamos com uma doença crônica ou terminal que nos perturba, ou mesmo por sofrer de solidão, abuso sexual, desastre natural, por falta de alimento na família, ou porque não temos simplesmente o que vestir. São, na verdade, várias as causas que cada um de nós enfrenta, dia após dia, e que aumentam a nossa ansiedade e preocupação. O nosso ritmo cardíaco e a nossa respiração mudam completamente de forma negativa, obviamente. Uma mulher chamada Viviane, de 31 anos, relatou uma vez que sofria de ansiedade e que procurava vários médicos para entender a causa dos sintomas. Ela relata a sua experiência afirmando: convivi com isso por 5 anos, o que me impediu de trabalhar, sair sozinha, conduzir o meu carro. E alguém que também luta com ansiedade há muitos anos escreveu o seguinte um dia: a ansiedade tira-me o sono, afeta a minha saúde, influencia a maneira de como trato os outros e faz-me querer desistir. Ela acrescenta: a ansiedade é como um monstro que vive dentro de mim. Consegues sentir, meu amigo, minha amiga, empatia pelos sofrimentos dessas pessoas? Se a resposta for sim, tenho uma notícia boa para ti. Este é o podcast ideal para ultrapassarmos juntos este monstro. E pela experiência, todos que continuaram ou que continuam a ler este podcast ou a ouvir ou a ler este livro e pôr em prática estas técnicas foram
sempre bem-sucedidas e serão sempre bem-sucedidas. E se a resposta for não, deverá também continuar a ler ou a ouvir este meu podcast. Porque a ansiedade é um problema de todos. Se nunca passamos, um dia iremos passar. Seja ela em pequenas ou em avultadas dosagens. É comum nestas situações ouvirmos dizer: procure um médico ou tenta técnicas de meditação. Comer chocolate faz bem. Mantenha relações sexuais com seu cônjuge 3 vezes por semana ou mesmo procure viver um dia de cada vez. Note que até são conselhos que nos ajudam, de certa forma, a ter algum alívio e outros que não fazem a mínima diferença. Alguém disse um dia: eu tento viver um dia de cada vez, mas às vezes parece que há vários dias que se juntam contra mim. Se você luta com a ansiedade, saiba que não está sozinho. Por isso é que eu lhe escrevo e que lhe falo este podcast com todo zelo e consideração. E lhe recomendo, não desista de lutar. Nunca.